Olá, bom dia! Bom dia, Gê, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma Clareza na Jornada, mais uma live de autoconhecimento, autoestima, hoje falando dos tipos de comportamentos, aliás, características de personalidade de pessoas com baixa autoestima, que às vezes passam desapercebidos, né? A gente está acostumado só com os vitimistas de plantão, os carentes, né? Mas não são só esses que sofrem de baixa autoestima não, viu? Mas antes eu quero ler uma... Gente, faz tempo que eu não pegava meu livrinho aqui da Yanla para compartilhar uma mensagem com vocês. Inclusive, acho que esse mês de outubro eu nem abri ele. Porque assim, às vezes eu lembro de ler, às vezes eu não lembro, né? E aí eu falei, deixa eu ver qual que é a mensagem de hoje. E fui ver qual que era a mensagem do mês. Como não existem acasos, né? Eu acredito na sincronicidade. A mensagem do mês é valor. Foi o mês todo que eu falei sobre isso aqui no canal, acreditem, gente. Passei o mês todo falando de autoestima. E a mensagem do mês de outubro aqui no livro da Yanla é sobre valor. O que dizemos a nós que somos será. O que nos permitimos ser reflete o que dizemos a nós que somos. Aí na primeira mensagem do mês, eu vou ler só esse primeiro trecho aqui para vocês adquirirem essa consciência e vou para a mensagem de hoje que tem tudo a ver com o que eu vou falar, tá bom? Então, aqui. Perceberei meu próprio valor quando me aceitar exatamente como eu sou. Autoapreço significa que eu sei quem eu sou. Autoestima significa que eu sou quem eu digo que sou. Amor próprio significa que eu acredito que sou quem digo que sou. Olha a diferença, né? Até hoje você pode não ter tomado consciência de que gostar de si, de que para gostar de si você precisa conhecer seu próprio valor. Hoje assegure-se de que você diz o que acredita a seu respeito, porque o que você diz a seu respeito influencia o que você acredita que é. Eita! E aí a mensagem de hoje, 28 de outubro. Perceberei o meu próprio valor quando aceitar que é importante a forma como eu cuido de mim. Você pode estar tentando descobrir por que não é capaz de fazer as coisas que deseja. Por que não consegue fazer a dieta? Por que não descanso mais? Por que não gasto mais tempo fazendo coisas que me dão prazer? Por que não me exercito mais? Por que não trabalho menos? Por que espero até o último minuto para cumprir os meus compromissos? Por que eu me deixo estressar tanto? Por que digo sim quando quero dizer não? Por que permaneço nas situações e que me desrespeitam e me desvalorizam? Por que não consigo expressar meus sentimentos? Por que não me defendo quando eu sei que tenho direito? Por que eu duvido de mim? Por que saboto meus projetos? Por que abuso de mim? Por que deixo que me usem? Por que não estou ganhando o que acho que mereço? Por que gasto e esbanjo tanto dinheiro? Por que coloco os outros antes de mim? Por que eu estou constantemente enfrentando essas perguntas? Né, Gê? Também tô tomando aqui os... Se você estivesse fazendo algumas dessas perguntas, é provavelmente porque não tem consciência do seguinte: você não se acha importante. Por isso, não se esforça para cuidar de si. Até hoje, você pode não ter compreendido como a baixa autoestima se revela no seu comportamento. Hoje, comece a cuidar de si como cuidaria de alguém importante na sua vida. Comece a se dar conta da sua própria importância. Hoje eu me dedico a cuidar de mim como eu cuidaria de alguém que eu considero importante. Ai, gente, que pancada foi essa? Dorme com essa pancada agora, né? Como é que dorme? Faz a gente refletir, tá? E aí tem muito a ver com o que eu vou falar hoje sobre as personalidades, da baixa autoestima e por que a gente faz isso, né? Sempre me coloco em segundo lugar. Você não está sozinha, Gê, acredite. Esse nosso comportamento, ele vem lá... Tudo bom, Patrícia? Deixa eu subir esse treco aqui, peraí. Assim, agora aqui dá pra ver os comentários de vocês. Agora modificou aqui o layout. Aí dá pra ver vocês comentando.
Patrícia, G, quem mais entrou? A Cláudia, tudo bom? Sejam bem-vindas. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para não atrapalhar o raciocínio. Então, assim, muito desses nossos comportamentos de se colocar em segundo plano e não se priorizar, e não se valorizar, e não saber dizer não, em não assumir quem somos, vem lá da infância, tá? E a maneira como nós nos comportamos com os outros... Olá, Lucy, seja bem-vinda, boa tarde. A maneira como nós nos comportamos com os outros e como nós nos comportamos conosco retrata muito da maneira como lá na primeira infância nós fomos tratados, tá? E aí é importante que se olhe para esse assunto, né, para esse cenário, da seguinte maneira: não é ir lá com revolta e com rebelião, querendo cobrar pai e mãe ou o seu cuidador, né, da maneira como foi cuidada. Não, tá? Até porque isso também faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Olá, Vitor, seja bem-vindo. Entendeu? Não adianta a gente ficar lá... eu sou desse jeito porque você me fez dessa forma, eu sou assim porque você me criou assim, você me fez... me puniu demais, ou me cobrou demais, ou exigiu demais. Não adianta, tá? Não é uma receita que funciona, não é uma receita que resolve o nosso problema agora, como adultos, tá? E muito provavelmente esses comportamentos a gente acaba externando, né, promovendo de novo com os nossos filhos, com as crianças à nossa volta. E aí a gente fala das repetições de padrões, dos ciclos repetitivos. Se esses ciclos você já vem trazendo, esses padrões de repetições da sua infância, muito provavelmente seus pais já trouxeram de outro. Então, basta que a gente pare, reconheça, né, e eu falei até do inimigo, dos nossos inimigos, né, na última live. Então, reconheça esses nossos autossabotadores internos e mude o olhar sobre eles. É isso que vai fazer a diferença. E quando a gente faz esse movimento de mudança de olhar, a gente aprende e a gente dá oportunidade para essas pessoas envolvidas nessa nossa criação mudarem também, através da sua mudança. É assim que as transformações acontecem. Ainda não me contaram outro segredo, não, outra receita. A receita terapêutica que eu conheço é essa. Se existir alguma aí, é o próprio milagre divino, tá? Mas acho que a gente, em vez de ficar esperando milagre divino, a gente devia ser o nosso milagre, né, de cada dia. Paula, seja bem-vinda, boa tarde. Então, assim, hoje eu vim falar dos 3 perfis. Eu já expus até um hoje agora num post que eu coloquei hoje, que é o perfil autoritário. Faz, né, Vitor? Presta atenção nesse perfil, eu coloquei o autoritário lá no post, depois vocês dão uma lida. Mas tem 3 perfis. O que a gente mais conhece, o que a gente, né, o que somos mais apresentados é o carente. A gente fala de baixa autoestima, aí as pessoas acham que nós estamos falando do carente, do vitimista, né, do canceriano. O canceriano é aquele que quer o... Não, gente, não é isso, tá? Seguinte... Essas pessoas que buscam na necessidade da aprovação do outro para serem, para viverem, né, para se apresentarem à sociedade, elas até se escondem para se apresentar de uma melhor maneira para o outro. Isso é baixa autoestima, tá? Quando você não é quem você é e quer mostrar para o outro, para a sociedade, ou para sua família, ou para o seu grupo, para a sua profissão, enfim, onde você vive, convive, uma pessoa que você não é, a sua baixa autoestima está presente. Tá? Essas pessoas muito provavelmente foram rejeitadas na infância. Como assim rejeitadas? Foram deixadas de lado, entendeu? Seja por, sei lá, a chegada do irmão novo, a falta de tempo dos pais. Então não foi aquela criança ouvida, não foi aquela criança acolhida, abraçada, não foi aquela criança que teve a sua atenção sanada ali, sabe? Aquele momento que ela queria aquela atenção suprida. Então ela se tornou uma pessoa dependente. Eu preciso
estar aqui e eu vou me colocar da melhor forma, coraçõezinhos, vou me colocar da melhor forma para que as pessoas me aceitem, para que as pessoas me acolham. São as pessoas rejeitadas ou abandonadas. Elas se tornam carentes. Num grau elevado, elas se tornam vítimas. Então, elas começam a buscar a atenção das outras pessoas, inventando doenças, problemas, situações para sempre contar com a presença do outro, para acolher, para cuidar. Então, ai, vem cá que eu te acolho, vem cá que eu te... sabe? Sempre estão inventando alguma coisinha para poder ter alguém ali perto, para sanar essa carência. Olá, Shiva, tudo bem? Salve, boa tarde, seja bem-vinda. Shiva Loja Holística, Viviane, né? Então, essa pessoa sempre vai buscar no vitimismo a atenção que ela deseja. Porque, de repente, lá na infância, foi a maneira que ela ganhou atenção. Ai, deixa eu ficar aqui doente, inventar uma dor de barriga, inventar uma dor de cabeça, inventar... Que aí eles vão parar para me ouvir. Então, tá aí ligado abandono, rejeição, carência, a necessidade da atenção, a necessidade da presença do outro, onde eu me coloco sempre abaixo de onde eu estou. Na verdade, assim, não é inconsciente, está no subconsciente. Consciente, ela até muitas vezes você pode ter um romplante de consciência de que está ali fazendo, só que não consigo sair desse mecanismo porque está no subconsciente, não no consciente ativo. Então, estando no sub, quando você acessa, você traz para o consciente. Inconsciente, não tenho informação alguma disso, não sei se isso existe, não sei se isso é presente, isso não é, né? Não tenho uma crença, nada que me leve para isso. É totalmente fora da minha realidade esse tipo, né, de comportamento que você está falando. Não existe, a pessoa está tão dentro daquilo que não tem outra realidade. Pode ser que nesse grau aí ela seja inconsciente disso, tá? Mas geralmente esses padrões de comportamentos estão no sub. Quando ela vai para um processo terapêutico, ela vem e traz para a consciência. Olha, como eu estou esclarecendo aqui para vocês. Agora vocês estão conscientes desse comportamento. Então vocês vão começar a trazer o quê? Atenção para o seu comportamento para saber se ele está numa frequência de baixa autoestima. Entende? Aí a gente eleva para uma autoestima fortalecida, né? Eu nem gosto de falar autoestima elevada, porque quando você tem uma autoestima elevada, assim, acima, você acaba indo ali, rompendo com uma barreirinha do egocentrismo, né? E aí é delicado. Então a gente tem que manter o equilíbrio. Por isso que eu falo, vamos fortalecer. É um exercício diário em que você mantém e aí você cria consciência de até e relacionar com o próximo, né? Eu me priorizo, mas isso não quer dizer que eu excluo os outros, entendeu? Mas eu vou até onde a medida é perfeita para mim e não prejudique ninguém. Aí você tem uma autoestima equilibrada, tá? Mas está no subconsciente essas informações. Agora eu tô trazendo clareza e você tá começando a entender e ver por uma nova vertente. E aí, quando os vitimistas começam a ver isso, principalmente os vitimistas, eles demoram um pouco para aceitar que é vitimista. Porque ele já está tanto tempo nessa linha de busca da atenção de qualquer modo, de qualquer jeito, e ele cria um monte de argumentos para se manter ali, que fica complicado aceitar isso. Então, aí, Lucy, tem que dar aquela esclarecida para eles, bem assim, bem pontualmente, tipo, mas por quê, né? Por que vocês estão com febre? Olha, não é legal, né? A gente ir trazendo essa clareza para eles de que podem conseguir atenção de outra forma, entendeu? Eu sempre deixei muito claro isso aqui em casa, principalmente pro mais novo. No comecinho ele tinha essas coisinhas e eu cortei e trouxe a hierarquização, né? De, você tem um irmão mais velho, veio o primeiro, você é o segundo, vamos respeitar e tal. E não é por isso que eu não vou dar atenção para um, não dar atenção para o outro, porque nós somos consciências, independente da idade. Se a gente usa as palavras e a argumentação correta, eles vão entender, né? De acordo com a idade de cada um, eles vão entender. E isso traz consciência, tá?
Isso, prestar atenção, exatamente no nosso comportamento, na nossa comunicação, Patrícia. Quanto mais a gente presta atenção, a gente começa a se enxergar e aí aceitar. Fala, pô, isso aqui faz sentido, ó, isso aqui, se eu não tiver atenção, eu vou cobrar atenção, tá? E aí, no caso do carente, ele cobra atenção nisso, tipo, chorando, né? Se colocando como coitadinho, ai, você não me ama como eu te amo. Então, o carente, ele vai sempre querer fazer mais para poder receber. E é quando ele não consegue fazer, por quê? Aí vem a grande sacada, que serve para os 3 perfis. Como é que eu vou fazer algo que eu não recebi? Não tem como eu fazer algo que eu não sei, que eu não conheço. Por exemplo, se eu não recebi amor na infância, eu primeiro preciso saber o que é o amor, conhecer o amor, para poder dar amor. Na medida certa do amor, não na medida que eu acho que é amor. E por isso que aí os relacionamentos estão todos turvos aí fora. E quando eu digo relacionamento, não é só casal, não, é relacionamentos gerais, entendeu? É dentro da empresa, é com os alunos, é com os filhos, familiares. Se eu não sei a medida certa, eu vou querer aquilo que eu acho que é bom para mim. Aí tem um livro muito legal, eu e os livros, né? Ele estava aqui. Chama-se As 5 Linguagens do Amor. É que sem óculos, né, meu bem? Você não vai enxergar mesmo. Sem óculos eu não vou enxergar, gente, mas ele tava por aqui. Chama-se As 5 Linguagens do Amor. E aí ele fala que para cada pessoa, aliás, existem 5 linguagens e as pessoas, elas tanto entregam e recebem de acordo com a sua linguagem, com a linguagem afetiva que ela aprendeu. E quando você aprende sobre essas linguagens do amor, você tem total condição de trazer o seu aprendizado para outras. Às vezes, uma das linguagens ali presente é estado de presença. Tem pessoas que, assim, você não precisa trazer presente, você não precisa trazer nada, mas se você trouxer a sua presença, a sua atenção, ela já ganhou o dia. Você parou, conversou, viu o problema dela, trocou ideia, deu risada, isso para ela já ganha o dia. Tem outras pessoas não, que precisam do presente. Ai, não lembrou, não trouxe nada para mim. Nossa. Então isso ali mata a pessoa, entendeu? Passou o dia fora e não trouxe nada para mim. O presente, né? O simbolismo de algo que você traz, lembrou de mim, e isso é uma comunicação de amor. Então cada pessoa tem uma linguagem específica. Então, o carente, ele não tem esse conhecimento de qual é a linguagem dele e ele cobra do outro aquela linguagem que ele quer que seja para ele, mas nem ele sabe qual é a linguagem. Então lá, o subconsciente não tá no consciente, não tá presente, nem eu sei qual que é a minha linguagem, o que eu gosto, mas tá todo o tempo ali cobrando do outro essa necessidade de sanar a carência dele, né? A baixa autoestima. Tá? Pessoa carente, pessoa vitimista, pessoa que tem padrão de abandono, rejeição, estão aí nesse primeiro perfil das pessoas com baixa autoestima. O segundo perfil é o autoritário, o perfeccionista, o dominante. E aí, muitas pessoas, né, acham que só tem nesse nível, assim. Não. Aquela pessoa, e aí eu me enquadro, viu, gente? Olha como dói reconhecer isso. O meu nível de baixa autoestima é desse. Se eu descuido, eu preciso estar sem... E assim, não é por isso que fortalecer a autoestima é diário. Se você descuida, você cai nessa... Minha internet caiu hoje. Vai ficar salvo. Depois você pega o pedacinho aqui que você perdeu. Eu falei aqui do perfil vitimista, carente, abandonado, rejeitado. Agora eu tô falando do autoritário, perfeccionista, do dominante, tá? Inclusive na minha análise de perfil comportamental, a minha análise dá dominante, né? Então, eu sou uma pessoa com características dominantes, embora extrovertida, dominante. Isso que significa o quê? Que eu tive que brigar, ó a loucura, gente, tive que brigar para ter atenção. Então, eu tive sempre que... E aí, isso explica muitas das situações pela qual eu passei, da infância, adolescência, fase adulta, os contextos em que eu arrumava confusão com a galera, eu achava... Porque quero argumentar, quero ter razão, quero... Ai, a justiça, quero fazer justiça, porque isso é errado, porque aquilo... Aí você fala, epa, o que você quer provar com isso? Essa pessoa desse perfil, né? Ela, na verdade, ela não quer provar, ela quer
preservar o espaço dela, entendeu? Então, na minha infância, eu me coloco porque eu me encaixo. Então, lá na minha infância, o que aconteceu? Tinham 2 meninos, meus irmãos e eu. E embora parecesse que deveria ser a princesinha da casa, não foi assim. Então eu não tinha muito eu tinha ausência da minha mãe, porque trabalhava, estudava, 2 empregos e estudava. E o meu pai sempre estava muito com os meus irmãos, videogames, bola, essas coisas, né? Coisas de menina, ninguém fazia. O que coisas de menina ia fazer? A menina ia pra cozinha, né? Lavar, passar um pano, passa um pano aí. Meu pai só lembrava de mim pra mandar passar as camisas dele. Passa minhas camisas aí. Eu falava, misericórdia. Então eu tentava ganhar o meu espaço dentro de casa, lá na infância, brigando com os meus irmãos, principalmente com o mais novo. Porque o mais novo, caçula, veio e roubou a atenção da minha mãe, do meu pai, entendeu? E isso demorou muito tempo, gente, se eu soubesse disso antes. Até que eu entendesse por quê, né? Eu tinha esse perfil tão inquisidor mesmo, de me pôr, de falar, de não ouvir, é isso, meu argumento, que é a minha vida, é minha história, enfim. Essas pessoas sofrem também com a baixa autoestima, porque elas se cobram, entendeu? A medida que ela cobra os outros é a medida que ela se cobra. A medida que ela exige do outro é a medida que ela se exige. A medida que ela impõe o outro é a medida que ela se impõe. Então, ela, quando erra, parece que abriu um buraco e ela cai dentro. Não é uma coisa assim, errei, não, errar é humano. Nossa, eu demorei muito para conquistar esse negócio do errar é humano, você erra também, porque são os perfeccionistas, querem fazer tudo, se errar parece assim, nossa, sou burra, ignorante, sei de nada, isso não é pra mim, começa toda aquela enxurrada de palavras pesadas, que eu também tive algumas reforçadas na infância. Então vem um peso de autocobrança muito grande. Oi, Paty. Tenho essa possibilidade de estender a análise de perfil comportamental, sim. Análise de perfil comportamental. Eu sempre faço a numerológica, porque eu adoro a numerologia. Mas a análise de perfil comportamental, eu sou formada em 2 ferramentas, a CIS Assessment e a SOR, que é internacional. E eu uso mais a CIS Assessment, porque ela dá o teu perfil junguiano, ela traz as características, né, que você tem de ser dominante, ser extrovertido, ser sistemático, ela traz as 16 combinações em 4 perfis de destaque e onde que você precisa flexibilizar, né, qual que você traz mais, qual que você... Então é uma coisa bem profunda, são 48 páginas de análise, bem completas. Eu gosto desses assessment. Eu faço sim. Nos perfis no atendimento individual eu faço sim. Bom, então esse é o perfeccionista, tá? O perfeccionista, ele se cobra, ele não pode errar, ele sofre horrores com isso, ele se autopune demais, muito, muito, além da medida. Enquanto o vitimista tá lá buscando o acalento do outro dele, na sua autoafirmação de que é um pobre coitado, o perfeccionista, o autoritário, o dominador, ele não admite ser esse pobre coitado, e aí ele vive sempre numa autopunição, numa autoflagelação de buscar a todo custo aquilo que às vezes nem é para ele, mas para mostrar para os outros que é, entendeu? E aí fica numa briga constante para buscar a sua posição, o seu poder, o seu espaço, o seu lugar e vai engolindo todo mundo que tem na frente para conquistar aquilo. Isso, gente, também é uma baixa autoestima. E como que isso se dá na infância, Mari? A criança que é muito cobrada, a criança que é exigida de trabalhar desde cedo, a criança que já perde um pouco da inocência da infância, com os problemas, vendo os problemas em casas acontecendo, às vezes brigas feias, né? Brigas com problemas de alcoolismo, de violência doméstica, de violência verbal. Aquela criança, ela internaliza o que ela precisa resolver aquilo.
Ela não aguenta aquilo e ela se torna tipo uma salvadora da pátria e ela só consegue se autoafirmar brigando com o mundo, porque ela entendeu que no ambiente dela só tinha briga e discussão, no ambiente dela ela era só cobrada, ela não teve o amor, ela não teve a validação, ela teve a cobrança, a exigência. Aí na fase adulta se torna aquele que vai cobrar, que vai exigir e se autocobrar e se exigir em níveis surreais, tá? Níveis surreais, assim, que eu já atendi de pessoas que têm um padrão de nível de exigência de si mesmo e chega em graus de doenças como borderline, outras doenças severas que acabam atrapalhando o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional, estado de presença, enfim. Isso é muito surreal, isso é baixa autoestima, né? Às vezes eu acho assim que eu falo tanto de autoestima, as pessoas não sabem a profundidade que é você trabalhar a sua autoestima, entendeu? E o quanto ela alicerça a sua vida. Eu gosto muito de... Eu amo falar de espiritualidade. Você fala assim, Mari, o que você ama falar? Espiritualidade. Como ninguém. Amo. Adoro. Mas a autoestima é base. Entendeu? Porque se a pessoa não tem, ela nem vai recorrer, assim, a qualquer força do seu espiritual. Que ela nem acredita. Se não está trabalhado ali o reconhecimento dela mesma, como é que ela vai reconhecer o espírito dela? Se ela não reconhece ela como indivíduo. Como indivíduo que eu sou, eu não me reconheço, eu não me aceito, eu não me valorizo, eu não me amo, eu não me cuido, eu não me zelo. Eu não me dou limites e nem dou limite para os outros. Como que eu vou reconhecer que existe o ser espiritual dentro de mim que eu preciso ouvir? Entendeu? Terceiro e último perfil, não menos importante, e já tive até caso de tratar pessoas assim, e nossa, como é ruim, gente, como é ruim. Não o tratar, né, mas a maneira como a família intervém nisso. Nossa, é chato, é você querer bater na família, falar, gente, deixa o ser humano viver. Que são as pessoas fragilizadas, as pessoas ditas sensíveis, as pessoas que são super protegidas. Essas têm um nível de baixa autoestima que destroem a confiança dela, a capacidade delas agirem por elas mesmas, a capacidade de acreditar nelas e no potencial delas de realizar qualquer coisa. Porque sempre vai precisar da permissão, da validação e, detalhe, de uma outra pessoa que se substitua àqueles ícones primários, né? Pai e mãe. Quando chega na fase jovem adulta, eu preciso de alguém para assumir esse posto porque eu não sei viver no mundo. Eu fui tão fragilizado, eu fui tão suprimido, eu fui tão protegido das situações do mundo que... Ai, meu Deus, preciso de alguém, sabe, né, Viviane? Como é? Eu preciso de alguém para me dizer quais são os próximos passos, porque eu não sei como é dar os próximos passos sozinha. Então, eu também acho que eu atendi um cliente assim e da mãe querer intervir nas sessões de terapia, assim, juro pra vocês, não, de ouvir a seguinte pergunta: a minha mãe pode fazer a terapia junto comigo? Falei, claro que não, sua mãe pode fazer junto um processo terapêutico, mas você vem fazer, e depois vem ela no outro momento, cada um no seu momento. Falei, você precisa do seu momento terapêutico e ela do momento dela terapêutico. Assim pode. Gente, é de dar risada, mas é de dar dó, porque a pessoa não enxerga o nível de dependência, sabe? Pra tudo. Eu não confio no que na decisão, sabe? Eu não confio que eu tô aprendendo, eu não confio que eu tô desenvolvendo, eu não confio de algum projeto que eu vá fazer, que eu vá lançar, eu não confio em mim. É como se pegasse aquele ser primário, pai e mãe, e colocasse num pedestal e falasse, Deus, olha, isso, né? Como se não fossem humanos que erram também, que estão para fazer o quê? É uma troca. Eu sempre falo para as pessoas, eu tenho umas 4 pessoas próximas que agora foram papais recentes e que vão ser em breve. Eu falo, você mais aprende do que ensina.
E se for olhar nessa vertente, a gente buscar aprender com as crianças, a gente mais aprende do que ensina. Presta atenção, ouve, valida. Lógico, vai corrigir, vai pontuar, vai... Sim, óbvio, eles precisam dessa nossa direção. Afinal, somos os adultos, nós somos os gigantes, né? Os grandões. Mas eles mesmos sabem que é chato ser adulto. Porque adulto não ri, adulto não dança, adulto não brinca, adulto não diverte, adulto é muito sério, adulto só trabalha, adulto é só problema, adulto é briga. Então olha quanta coisa a gente pode aprender com a visão da criança para tornar o nosso mundo de adulto mais leve. E a gente sempre quer estar no comando, né? Que a gente sabe, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. E aí a pessoa não desenvolve, né? Mas com sua terapia e o coro energético familiar, acredito que deve ajudar muito. Até hoje eu tenho dificuldade, porém volta dentro de mim. Sim, se você tiver acompanhamento familiar dentro de uma terapia para essas pessoas, para esse nível de perfil, em que a baixa autoestima é uma autoestima dependente de tudo, né? Porque uma coisa, gente, é a carência emocional, tá? Só a emocional. A outra é a dependência existencial, né? Eu não confio em mim ao ponto de tomar uma decisão na vida. Eu preciso sempre estar me certificando e buscando a permissão, a validação, a aprovação do outro. E isso é nível, eu acho que mais do que os outros dois, entendeu? Porque o primeiro a gente corrige com inteligência emocional. O vitimista, o carente, o rejeitado, o abandonado. A gente vai lá e ressignifica aquele passado traumático, traz um novo olhar, né? E as mudanças vêm, porque ela começa a voltar para dentro e tudo mais. O segundo, também a gente faz aquela correção, para ele é mais tenso. Como foi para mim. É mais tenso você aceitar isso, entendeu? Porque foi a vida toda brigando, sendo exigido, então o processo de aceitação é maior, assim, é mais desafiador. Mas depois que aceita, ele começa a suavizar, até os ombros descem, a coluna se alinha, a pessoa fica mais suave e vai flexibilizando, respeitando, diminui o tom de voz, fica uma coisa mais cadenciada, é uma mudança nítida desse segundo, assim, fisicamente falando, mais do que o primeiro. Mas para ele é mais desafiador por causa do ego, né? Porque é praticamente um guerreiro. Então, você falar pro guerreiro que tá na hora de botar a espada do lado e a armadura e ser ele mesmo, nossa, como assim? Se vier alguém, já tá toda hora, né, querendo tensionar as situações. Agora, já esse terceiro, não. Esse terceiro, você vai falar com ele ainda vai pedir aprovação do outro para ver se tá certo. E ele vai resistir, ele é muito resistente. O terceiro é o mais resistente de todos. É aquele que tem muita carga familiar mesmo, assim, muita demanda, assim, é isso, sabe? Cultura, padrão, mente, tudo ali envolvido tem que ser daquela forma, tem que ser ali, e aí para assumir a libertação precisa ter esse embate. Para crescer, para desenvolver, tem que ter esse embate familiar. Se a família respeita, beleza, que geralmente não acontece, né? Mas se a família respeita, entra o diálogo, entra a paz, né? Entra a compreensão de que cresceu, precisa deixar desenvolver, precisa deixar fluir e tudo mais. Agora, se a família não entende, aí quem tá ali tentando auxiliar é inimigo, não e aí vai colocando essa pessoa numa bola mesmo, assim, aquelas de gelo, como é que é? Acho que de cristal, né? Que cai o gelinho, a nevezinha bonitinha, fica ali em cima da estante. Lindinho da mamãe e do papai. Não cresce, não cresce. E aí, se sai disso para um relacionamento, quando já sai direto para um relacionamento, geralmente é assim. Precisa de alguém que substitua, não vai ser uma parceira, um parceiro, vai ser alguém que substitua a mãe ou o pai. E aí sempre uma pessoa que não tem a sua voz de comando, entendeu? Porque não foi preparada para isso. E ela não soube direcionar a própria vida para isso também, entendeu?
Tem almas que são mais preparadas e pedem esse acordo, aí falando um pouquinho de espiritualidade, né? Puxando aqui, puxando um gancho. Tem almas que pedem esse acordo e aí, beleza, eles entendem nesse nível esse acordo. Olá, Carmen, seja bem-vinda. Eles entendem e aí tornam a caminhada do outro tranquila, porque para quem tá super protegendo e fragilizando, também é um aprendizado soltar isso, sabe? É um aprendizado mútuo. Agora, quando ambos são resistentes, a gente entra no ciclo kármico, né? Vem vidas e vidas e vidas e vidas e vidas fazendo a mesma coisa para poder tornar isso mais sutil, mais sutil, mais sutil, mais sutil, mais leve e começar a viver por si só. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar hoje sobre baixa autoestima. Lá no comecinho, quem perdeu, aliás, o comecinho da live, eu falei a mensagem do dia de hoje, perfeita pro dia da Ian Lavazan, perfeita pro tema. E vou repetir aqui para vocês, ó, o tema do mês, que tem a ver com valor. Cadê? A G acompanhou, a G viu. Aqui, ó, valor. O mês de hoje aqui, o mês de outubro, aliás, que está se encerrando, é sobre valor. E aí, eu não li esse livro um dia, tô lendo agora junto com vocês. E aqui no comecinho ele fala, ó, autoapreço, o que significa, né? Autoapreço significa que eu sei quem eu sou. Autoestima significa que eu sou quem eu digo que sou. Amor próprio significa que eu acredito que sou quem digo que sou. Então, aí ele fala que é pra gente se valorizar, né? Tomar consciência de que a gente precisa reconhecer o nosso próprio valor, se amar, se respeitar, se honrar, se libertar desses padrões de repetições, desses ciclos kármicos, dessas coisas tão presentes na nossa encarnação, na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente olha muito nos outros e demora a olhar pra gente, porque é mais fácil olhar pra fora do que pra dentro. E às vezes aquela situação fora só quer te mostrar o que você tá vivendo dentro da sua realidade interna e precisa aflorar, né, desabrochar pra isso. Sim, Viviane, pessoas fragilizadas geralmente vivem com pessoas dominantes, buscam pessoas dominantes porque são pessoas que, as pessoas sensíveis, né, que vão precisar de um desbravador. E o dominante é o quê? O autoritário, perfeccionista, o dominante é o quê? Aquele que é o guerreiro, né? Só que o que acontece com uma relação dessa é totalmente tóxica. Porque a pessoa autoritária, perfeccionista, vai estar sempre subjulgando o sensível. Sempre vai estar falando aquelas coisas que ou ele ouviu ou ele projeta para poder se sentir melhor, né? Que é... Ai, você fez tudo errado. Ai, tudo que você faz não dá certo. Olha, você é muito imatura. Nada disso não dá certo. Nada que você põe a mão ou que você propõe fazer dar certo, você é burra, eu não posso ouvir o que... Entendeu? O autoritário tem essa tendência. E aí, o que acaba acontecendo com o fragilizado? Definha, né? Definha, porque já é uma pessoa sensível, super protegida, que mamãe e papai ensinou que o mundo é perigoso e elas não têm capacidade de lidar com as coisas do mundo. E busca no superprotetor, no autoritarista essa referência, nossa... Terrível. Terrível, super tóxico. Relacionamentos tóxicos que a gente vê aí todo dia acontecendo, né? É isso, gente. Que bom que vocês estão aqui comigo. Deixa eu abaixar aqui. Pronto. Adorei a live de hoje. Acho que foi super clara nessa questão da baixa autoestima. Na quinta-feira, dia 29, às 9 da noite, eu vou dar uma aula ao vivo. Aí vai ser uma aula exclusiva, só falando sobre os perigos da baixa autoestima e trazendo, é claro, algumas soluções, alguns exercícios, algumas práticas. Inclusive, eu vou colocar uma prática pra gente fazer juntos na live de quinta-feira, dia 29. Vai aqui na bio, no meu link, tem lá a aula do dia 29, se inscreve, tá bom? E aí a gente vai falar mais, se aprofundar mais isso na quinta-feira. Beleza? Mas eu quis dizer para vocês poderem entender como que
Às vezes não é só no vitimismo, no coitadinho, no ai meu Deus, ali a baixa autoestima, não. A baixa autoestima está presente em vários perfis e detona a gente de várias maneiras. Por isso a importância de fortalecer a sua autoestima diariamente, autocuidado, autoamor, valorização, respeito, priorizar-se é fundamental, é amor próprio. A gente precisa encontrar a medida perfeita do amor, porque quando a gente se ama, a gente encontra essa medida e não sufoca ninguém com medidas desiguais, com medidas surreais. A gente respeita o limite do outro e a gente ama com a incondicionalidade. Nossa, que palavra difícil. A gente ama dessa forma e essa é a forma que o mestre veio nos ensinar e disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É desse jeito, tá? Mas se você não faz isso com você primeiro, você não tem capacidade nenhuma de fazer com mais ninguém. Tenho dito. Um beijo grande, um ótimo dia para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até logo!